Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Dê um nome oficial para o aldeído a seguir. Bom, aqui nós temos na verdade duas funções orgânicas, né? Nós temos aqui um aldeído, que ele está bem aqui embaixo, mas nós também temos aqui um álcool, esse grupo OH que está aqui em cima ligado a um átomo de carbono que é saturado. Então nós temos duas funções. Entre as duas funções, quando você tem compostos de funções mistas, você tem que ver qual é a função orgânica que ela tem prioridade sobre a outra função. Uma das funções ela será tratada como sendo uma ramificação, e nesse caso essa função é a função álcool. O álcool, quando ele é tratado como ramificação, você não vai olhar a terminação dele, mas você vai utilizar ele como sendo aí, digamos, um prefixo, né? Ele não é bem um prefixo, ele vai vir antes do prefixo, né? Ele vai vir como ramificação mesmo. Você vai escrever a palavra hidroxi para o álcool, tá? E esse hidroxi, ele vai entrar na regra de alfabeto, a ordem alfabética com as outras ramificações, beleza? Cadeia principal, ela obrigatoriamente vai ter suas funções. Então eu tenho aqui a função orgânica aldeído dentro da cadeia principal. Eu vou subir aqui minha cadeia principal, vou chegar aqui, ótimo, usei os dois grupos funcionais dentro da minha cadeia. E agora, professor? Agora você continua para o lado que vai ter a sua insaturação também. Para cá, ó, eu poderia subir e usar mais dois carbonos. Só que se eu continuar reto, eu uso mais dois carbonos e ainda coloco essa minha dupla ligação dentro da cadeia principal. E é isso que a gente vai fazer. Essa é a nossa cadeia principal. Temos como ramificações aqui esse grupo, que é um toluil, né? Como a gente tem esse CH3 ligado a esse átomo de carbono, ele está numa posição orto, né? A gente tem um ortotoluil aqui, o toluil, il é terminação de ramificação. Aqui nós temos, quando um anel aromático de um benzeno vira uma ramificação, nós chamamos isso de fenil. Tá? Tenho aqui um outro grupo onde eu tenho 3 átomos de carbonos, né? Met, et, prop. Só que não é só 3 carbonos numa cadeia normal. Isso daqui é um isopropil. Essa cadeia é uma cadeia que quando cortada ao meio ela é simétrica, né? Então é uma cadeia iso. Tem uma ramificação isopropil. Aqui eu tenho duas outras ramificações que têm o mesmo nome, cada uma delas tem um átomo de carbono, utilizo a palavra met para dizer que tem um carbono, e a terminação il porque eu tenho uma ramificação, ok? Então estão aí todos os nomes que a gente tem aí das nossas ramificações. Agora a gente vai ter que pensar na ordem alfabética, né? E pela ordem alfabética, o que nós temos aqui para disputar? Nós temos metil, fenil, um ortotoluil, temos um hidroxi e temos aqui o grupo isopropil. Bom, então vamos lá. Vamos pensar quem que vai vir primeiro, o fenil, né? Então temos a letra F vem antes, depois vai vir a letra H, depois vai vir a letra I e a gente vai ficar com o ortotoluil por último, né? Então, ó, para a gente não esquecer, isso é ordem alfabética, hein, pessoal? Fenil vai ser o primeiro. Depois a gente vai ter esse grupo hidroxi aqui, vai ser o segundo. Depois nós vamos ter aqui esse isopropil, vai ser o terceiro. E eu não estou colocando a numeração deles não, tá? Isso daqui é só a posição para a gente lembrar. Aí a gente vai ter o grupo metil depois, né? O M vai vir antes. Tá certo, o M vai vir antes, então esse aqui vai ser o quarto. E o quinto vai ser o ortotoluil. Beleza? Então vamos lá, só que a gente precisa numerar essa cadeia. A cadeia ela é numerada do lado que está mais próximo do nosso grupo funcional. No caso, esse vai ser o carbono 1, esse o 2, carbono 3, 4, 5, 6. No carbono 7 nós começamos a dupla ligação. Temos o carbono 8 e o carbono 9. Ok, então vamos lá. Primeiro dessa série aqui vai ser o fenil. Ele está lá no carbono de número 5. Então você vai colocar na sua cadeia. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. O 5. No carbono de número 5 da cadeia principal, nós temos o grupo fenil. Beleza, então fenil já foi. Agora o grupo hidroxi.
No carbono 5 também, né? Ele também está ligado aqui ao carbono de número 5. Nós vamos ter o grupo hidroxi. Próxima ramificação que nós temos, nós vamos ter aqui no carbono de número 7, né? O isopropil. Eu vou riscar ele daqui. Então, você vai escrever 7 isopropil. E é esse iso aí que vai disputar, tá? Ele entra na sua disputa de ordem alfabética. O que não entra na disputa de ordem alfabética é o que eu vou fazer aqui agora, ó. No carbono 3 eu tenho duas vezes esse grupo metil. Então você vai colocar 3,3-dimetil. Esse grupo que eu escrevo di, ele não entra na ordem alfabética, tá? Senão o metil estaria bem lá atrás. O que entra é a letra M, que é do nome da sua ramificação, tá bom? Então, 3,3-dimetil. Agora a gente vai para a última ramificação, que vai ser o ortotoluil. Então, eu tenho ortotoluil. Eu já vou fazer uma explicação em relação ao ortotoluil, porque muitos de vocês ficam confusos com essa... Opa, faltou a numeração dele, né? Agora que eu vi. Ele está no carbono de ortotoluil, está no 8 aqui, né? Então, você vai escrever 8, orto, aí vou continuar aqui embaixo, toluil. Eu já vou fazer uma explicação sobre esse nome. Por que é ortotoluil? Por que não é metatoluil? Por que não é paratoluil? Por que tem esse O aí na frente, né, de orto? Para que isso? Já vou explicar, tá? E aí eu acho que eu tenho uma tabela, eu mostrei até aqui a tabela, né? Essa tabela ela ajuda mais na cadeia principal. A gente tem 9 carbonos na cadeia principal, então você usa a palavra non agora. Você vai escrever non aqui, depois de toluil. Aí você tem uma dupla ligação que está no carbono 7, tá? Ela está entre o carbono 7 e o carbono 8, então você numera no carbono 7, que é o de menor numeração entre os dois. Aí você vai vir aqui no seu intermediário e vai dizer assim, ó, minha cadeia insaturada, porque ela tem uma dupla ligação. Se tem uma dupla, eu escrevo a palavra em. Já localizei onde está a dupla, no carbono 7, e aí você escreve a palavra em. E a terminação, que é o seu sufixo, né, você vai ver pela sua função orgânica. No caso, você tem um aldeído, então você vai escrever a palavra al. Você sabe que você tem um aldeído porque você tem esse grupo funcional dentro da cadeia. E esse aldeído, essa palavra al, você não precisa localizar, porque ele sempre estará no carbono de número 1, tá? Claro que vai depender aí a estrutura que você tem, né? E a ordem de preferência dentro de uma função mista. Então, às vezes, eu tenho um aldeído, só que ele não está no carbono 1, porque eu tenho uma outra função, né, que ela vai pegar essa prioridade. Tudo bem, mas aí ele vai estar no último carbono, ele vai estar na ponta da cadeia, tá? Então, você sabe que o seu aldeído ele tem que estar em ponta de cadeia. Nesse caso aqui, como ela é a função de maior prioridade, ela que vai ficar na ponta e no carbono de número 1, tá? Pelo nome você percebe isso. Porque você vê que a outra função que você tem é um álcool, que perde em prioridade para o aldeído. Professor, não entendo esse negócio de prioridade. O que eu faço? Você tem que estudar funções mistas, tá? Aqui no canal a gente tem alguns vídeos sobre isso. Esse aqui é um também, só que é um vídeo mais sobre a nomenclatura que a gente dá para eles. Bom, agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o ortotoluil, tá? A gente tem esse cara aqui, ó, ele é chamado de benzeno, tá? Só essa estrutura aqui, ela é benzeno. Aí se eu coloco um grupo CH3 aqui, com esse grupo CH3, deixa eu ver uma coisa aqui, para ver se eu não estou me confundindo, tá de boa. Com esse grupo CH3 aqui, eu vou ter o que a gente vai chamar de um tolueno, tá? Tolueno. Aí se você pega o tolueno e você faz uma substituição nesse átomo de carbono, nesse átomo de carbono ou nesse átomo de carbono, aí você tem um nome para essas posições. Essa daqui é a posição orto. Essa posição aqui ela é chamada de posição meta. Essa posição, a última aqui embaixo, ela é chamada de posição para. É só nesse carbono aqui, tá? Aí desse lado é outra posição meta, desse lado é outra posição orto. Observe o seguinte, que nessa posição, se ela for a minha posição central,
tá? A posição que eu falo assim, ó, tá ligada aqui na cadeia principal. Essa posição aqui, ela é chamada de orto em relação a essa, tudo bem? Então a posição orto é a mais próxima do que você está analisando. A meta são as posições um pouco mais distantes. E a para é a mais distante de todas. Tem até gente que brinca, né? Fala, o orto são como se fossem os braços, os ombros, né? O meta é como se fosse o joelho e o para é como se fosse o pé. Né? Então você tem ombro, joelho e pé, né? Tem até uma musiquinha que fala isso, uma música bem antiga. Então aqui você tem o ombro, o joelho e o pé. O que está mais longe? O ombro, o joelho ou o pé? O pé está mais longe. Aí se eu pegar uma estrutura qualquer, ó, vou pegar essa estrutura aqui. Eu vou falar que aqui está a cadeia principal, ó, CP, cadeia principal. E aí eu tenho aqui meu anel aromático normal e eu tenho um grupo CH3 aqui. Aí eu pergunto para vocês assim, eu substituí e esse grupo CH3 ele está em que posição em relação à cadeia principal? Ele está na posição mais próxima, nas posições orto? Não, não está. Ele está um pouco mais distante ou na mais distante de todos? Ah, um pouco mais distante, então ele está na posição meta. O nome que a gente dá para esse tipo de ramificação, né, que deriva do tolueno, é de toluil. Toluil. Aí eu tenho três opções. Ou eu vou ter um ortotoluil, ou um meta, ou um paratoluil. Nesse caso aqui é um metatoluil. Tá? Então, se você observar aqui o que a gente tem, eu tenho essa posição ligada à cadeia principal. A posição que está ligada a esse CH3 aqui, ó, ou se ele estivesse desse outro lado, seria a posição orto. Se tivesse aqui, seria na meta. Se o CH3 fosse aqui, ele seria na para. Tá? Então você tem o orto, meta e o para-toluil. Por isso, esse aqui a gente chama de ó-toluil. Vem de ortotoluil. Tudo bem? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui, então, a resolução de mais um exercício de química orgânica, falando sobre a nomenclatura de compostos orgânicos, aqui sobre a nomenclatura de uma função mista. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!